E aí, meus bidos motoqueiros, e aí, meus bidos de Tóquio. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao filme de 1988, dirigido por Katsuhiro Otomo, chamado Akira. Basicamente um clássico dos animes, um clássico das animações, um clássico do cinema, porque eu ouço falar desse filme de todos os modos, sabe? Tanto em melhores animações, como melhores filmes. Você encontra em várias listas daqueles filmes que você precisa assistir, porque moldou, porque teve a sua relevância, teve a sua importância. E era um filme que eu sempre tive muito interesse, não só pela capa, que é muito maneira, mas por conta dessa relevância mesmo, né? Tanto que existem muitos filmes que fazem referência à cena da moto, né? E eu quero muito ver como é que vai ser essa cena da moto, porque foi feita em Sonic 3, foi feita no filme Us não, foi o Nope, do Jordan Peele. Então, assim, é uma animação que eu já tinha muito interesse. E aí, graças ao Catarse, onde as pessoas que fazem parte do Bido Viltrumita recebem todo mês o sorteio de poder escolher um filme para eu assistir, o vencedor deste mês pediu para que eu assistisse Akira. E cá estou. Então, enfim, finalmente vou arrancar esse da minha lista e depois eu vou comentar, obviamente, o que é que eu achei. E sim, se eu falei Motoqueiros e Tóquio é porque eu realmente não sei nada sobre esse filme. Eu só falei Tóquio porque eu li rapidamente aqui a sinopse só pra ver uma coisinha que eu pudesse ter. Eu tava aqui, ó, teve uma enorme explosão, aí eu pensei já, explosivos, aí em Tóquio, eu falei, não, vou usar Tóquio. Enfim, é isso. Tóquio, 16 de julho de 1988. Nossa, e o filme estreou em 16 de julho de 1988. A Terceira Guerra Mundial, ano 2019, Neo Tóquio. Nossa, eu deveria ter visto em 2019. Teria tido um impacto. Nossa, então em 1988 teve uma explosão de nuclear. Akira. Versão brasileira, Master Sound. E aí é um filme que se passa no futuro. Nós encurralamos os palhaços na via número 5. Beba alguma coisa, pelo menos! Eu, hein? Beber mijo de cachorro? Ô, louco. Adaptei a moto pra mim. Você não vai conseguir dominá-lo. Que legal. Então só ele Como é que dirige. você aguenta andar nessa porcaria, hein? Pô, da hora o efeito. Ah, não! Ei, volte aqui, garçom! Venham fugindo pelo beco, vamos! Correu como se fosse bicicleta. Toma. É agora, né? Caraca! Que isso, mano? Não à toa, não é um desenho para crianças, né? Você é louco? A única obra que eu lembro de matar cachorro assim é The Last of Us. Está interditada! Retire! Todos atirem! Pra fugir! Já era. Nossa. Vamos fugir! Vixe, mano. É alienígena? Pesado, hein? É por aqui! Este burro! Nossa. Putz, o garoto se protegeu, né? É ele! Não, Ixi, mano. Nós viemos buscá-lo. ET. No chão, com as mãos na cabeça! Bom, já era. Achei que o garoto ia descobrir que o nome do protagonista é o que o nome do outro cara lá falou. Eles iam fugir. Certo.
Enquanto corriam de moto para ver a mãe doente, foram atacados pelos palhaços e se defenderam. Ao ver o amigo agredido... Não estão envolvidos. Eu sei disso. Aguardem aqui nesse Não são tão bloco. espertos assim. Entenderam? A legenda. Os próximos 5. Parece que eles estão procurando uma gangue Eu específica. já saquei tudo. Parece que a polícia e o exército estão caçando rebeldes. Revolução e liberdade! O quê? Você me chamou de tio? Tem mais uma pessoa da nossa turma. Como é que é? Sabe, garota, gostaria de levar um papo com você a respeito da revolução. O Flash tá ficando sofisticado. Você não goste. Eu não aprendi isso na escola. A próxima reunião Política. irá apurar as responsas de ontem. A árvore do Sr. Miyagi ali. Caraca, que isso? O cara entrou pro submundo da medicina. Olha. Pô, se a gente tivesse evoluído esse ponto. Por aqui, coronel. Kira. Então, continue. Muito obrigado. Aquele é um projeto? Prometo que ele se tornará Elimine-o. Sim, coronel. Esta escola Vamos matar o moleque então? último recurso para tipos como vocês. Eu ouvi até a metade. Caraca, mó socão. Tá saindo até sangue. Ah, cala a boca. Vê se desgruda de mim. Foi que deu em você? Ele conheceu outra. E o exame parecia mexer dentro da minha cabeça. Mano, essa é a voz do Leonardo Não quero no, mais voltar pra lá. nos desenhos da Nunca mais tartaruga. volto pra aquele hospital. Aí, pessoal, não vai ter aula hoje! Ah, como não vai ter aula? Quem vai ser... Caneda, tem alguém na sua moto? A minha moto? É sempre na moto dele. Olha lá! Olha! Do Caneta. Aquela. Não! Tetsuo! Você vê que é bem anos 80, né? Os homens tudo mandam a mulher calar a boca, assim, no ar. Fica quieto. Ih, caralho! Vamos, fujam! Não deixe ele fugir! Toma. Caraca. Eu vou mostrar pra você! É que a tua mina quase morreu, parça. Tetsuo. Cala a boca e saia daqui! Ai, que escroto. Oxi. Recuperem o corpo experimental, rápido! Aquele cara de novo. O que foi isso? Olha! Olha só! Vamos sair daqui. Quem era? Antes que sobe pra gente de novo. Anda! Mano, a Akira foi, tipo, a primeira animação a ser pesada, assim. Caraca, eu tô olhando... Caraca, eu achava que era tudo coisa dos anos 2000, tá ligado? Tipo... Com vários animes, obviamente, né? Tipo, Death Note e tal. Invencível, obviamente, foi o primeiro que eu vi. Pesado, assim. Com sangue e tudo mais. Mas, caraca, vendo um desenho simples, assim, tipo, numa época que tinha Rei Leão... é absurdo. Caneta! Ele passou pelo mesmo experimento do alienígena, né? O lance de gritar e explodir tudo. Quando vai ser isso, Kyoko? Não pode deixar o rapaz viver. Que nós mesmos criamos. Aquilo é uma bomba, então? Nós ainda somos... eu poderia dizer que eu sou o namorado da Kay, mas eu acho que seria um pouco apressado. Nós nem tivemos relações sexuais ainda. Que isso? Mentiroso!
espera aí, vai com calma. Eu não estou mentindo. Tem bastante fade out, né? Muito interessante. Vamos perder tudo, idiota! Olha aqui, respeite os mais velhos, seu moleque. E vocês Seu foram moleque. culpados de tudo! Coronel, nada próprio. Neo Tóquio aos seus caprichos. Você Eu. Ir ao interrogatório. Mentira, eu não estaria assim não. Não nessa situação. Num conselho normal, sim. Com licença. Mas caraca, esse Akira é muito mais do que eu... Eu achava que Akira era o nome do protagonista. O nome dele é Kaneda. Parça, tá ligado? É Eleven, mano, do Stranger Things. Pô, grita, as coisas explodem. Faz assim, o bagulho vem na mão. Espere um momento. Ué, ele toda hora esquece? Ele sempre joga? A troca daquele... Toy Story na vida real, mano. Será que tudo isso é uma manifestação do medo dele? Pô, isso que é interessante, né? Você vê que a animação se preocupa. Um monte de filme aí que o cara pisa no vidro, só com vidro, e não machuca nada a mão. O que aconteceu aqui? Tá preula! Mano, ele só mexeu a mão, mano. Pô, cada vez mais eu quero entender esse bagulho do Akira. Porque antes parece uma boa, mas também deu poder pro moleque. ficam nos andares 7. Cuidado. No meio é muito fundo. Escondam-se. Mas esconderam aonde? Parece que ele fez uma pergunta muito pertinente. Reparem, não atirem! Nossa, mano. Shibazaki! Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Ué, o Kaneda não... Cagada, hein? Quase que acertou a menina. Ó! Ele fugiu do quarto, está indo para o quarto das crianças. Tetsu! A cobaia de Akira. Não o deixe ir! Ele não pode... Aquela, se eu sou uma ameaça, mas vocês me criaram.
Nossa, muito legal o efeito da animação, assim. É que efeito é forte, né? Mas você vê certinho fazendo o buraco na parede. Como eu posso ter uma força tão poderosa assim? Cara, é a voz do Peter Parker do Homem-Aranha 94. Agora que eu reconheci. O tanto de vezes que ele se machuca no desenho. Logo adiante. Ora, cuidem de suas vidas. Estamos cuidando. O quê? alcançaram o nível 7. Entraremos em alerta máximo. Já aprendeu a pilotar. Tá, preu. Esqueci que você estava aqui. Nossa, mano, o bagulho foi pra outro nível, né? Cápsula. Ih, Por mim, tudo bem. uma droga? Você está pálido. Ai, me dá louco. Ele fala, eu vou te dar o preço. Droga, o Tetsu não volta e o caneta some. Caraca, falei. Fora morto! O que foi? Cê tá louco. Eu entendi que tava seguindo por esse caminho, mas nossa. Foi o que aquela criança disse. Quem é esse tal de Akira? Finalmente. Sabe, Kaneda, Ryu me contou uma vez que Akira é energia absoluta. O quê? Então, mas uma energia que pode ser tanto nuclear quanto... Faz muita coisa. O homem era uma espécie de macaco. Então, será que a água e o ar também possuem genes? Tá viajando. Se isso for verdade, as amebas só comem o que está à sua volta. Tá falando do Tetsu? Entendi. Ele adquiriu essa energia? Então por que não voltamos? Não. É pra ver até onde vai a armadilha. Mas me diga, Como assim o que somos? Estão sempre juntos. Não, é da sua... Ciumento. mas será que ele Mal sabe conhece alguma ela. coisa da gente? Da gente? Como assim? O que quer dizer? Não viaja, boy. Será que vai funcionar? O Yamagata. Ele matou o Yamagata. A moto do Yamagata. Vou entregar para o Yamagata. Como assim? Todos possuem o poder de Akira. Quem disse isso? Mas quando o poder desperta, mesmo que não esteja preparado... Ei! Droga! O senhor Konoha Caraca, mano. O bagulho é tipo a força mesmo. Isso mesmo. Caraca, mano. Uma conspiração do caramba. Não sei qual que é pior. O que foi? Pô, ele tá com o maior visual daqueles vilões do Dragon Ball, né? Cabelo pra cima. Quer dizer, o Dragon Ball também fica, né? O Goku. Tá vivo ainda? Ô, louco! Aí ele vai, encontra o velho e o velho também tomou o bagulho. O Akira que você tanto procurava, É um monte de refri. salvador de vocês. Após o despertar fatal do passado. Cara, então o Akira é a junção de várias coisinhas de um ser?
Tá preula. Aqui ele tá com uma arma. O que houve? Arranjou encrenca? Mas você também virou chefe. Nesse monte de lixo. Me chame de senhor, seu... Acertou ele gostoso. Agora onde ele pegou essa arma? Consegui! Vixe. O quê? Mas que luz é essa? Tá preula, ele tomou um tiro do satélite, bicho. Nossa, nossa. Tá. Parece videogame. Tá morrendo por um tris. Foi no parkour ali, filho. Nossa, legal, tiraram um som, né? Porque não tem som no espaço. Cara, que loucura esse filme, mano. Com certeza não era o que eu esperava. Que é isso? Apocalipse? Quem é o sol, senhor? Mas olhe para isto, coronel. Ah, minha moto tá pegando fogo. Ah, qual é? Só uma moto. Se fosse a dele. Por que não usa sua moto? É claro. Aí, ó. Olha lá, Essa sua coisa moto nenhuma. tá queimando, hein? Ah, droga! Gente, mas então o Tetsuo não foi derrotado? Ele foi pro caramba? Tetsu! Nossa. Nossa, parece aquela explosão do começo, né? Por que todos o chamam de Akira? Pra eles podia ser qualquer um, desde que acabasse com tudo. Akira era o experimento, né? Mas eu vou mostrar pra ele. A aparência não é boa, mas dá pra usar. É, de vilão. Eita, preula. Nossa, é por ser tecnologia, né? Não compreendo bem. A situação é crítica. Não, mas vocês não conseguem matar ele. Para o laboratório. Sua vida corre perigo. Moleques idiotas! Mano, aqueles moleques seriam já aquele acontecimento do começo? Que isso? Tá preula! Tá preula! É ele! É o homem, pô! Isso! Nossa, mano! Tinha uma luta de moto agora. Vixe! Sai daí, sai daí, sai daí! Ué? Ainda não desistiram. Pô, juntaram geral no... Que isso, cara? Pô, o bagulho é tipo substância, tá ligado? É tipo... No final... Pô, vai matar a mina que te amava, mano. Que tristeza. A menos que o Kaneda... A força está... Kaori está morrendo! Kaneda! Socorro! Kaori morreu!
Como é que ele vai fugir? Ryoko, Takashi, Masaru, fujam! Ah, que eles falaram que era alguém, né? Não tem nada com isso. Verdade. Juntando os três. Pô, a trilha é mó bonita, tá? Órfão, né? Nossa, são as crianças. Nossa, que governo de merda, mano. Já começou. A sua amiga. Caraca, que viagem, mano. Psicodélica do caramba. É, você tinha que se lascar mesmo. Pô, essa área aí já tava destruída, né? É, ó. Dá pra ver que os prédios já estão meio caídos, vidro quebrado. Gente, se eu falar que eu entendi muita coisa, vai ser mentira. Me senti na aula de geografia. Qualquer aula. Geografia também não é tão difícil. Ah, física. Vixe, será que ele vai ter poder agora? Caneda. Ué. Primeiro eu achei que era uma luz de anjo, assim, mas do céu, tá ligado? O céu abrindo. Ah, agora tá uma... Parece que eles estão sendo checados. Pô, moto boa, hein? Caraca, quebradona. Mas algum dia todos nós... Já começou. Eu não entendi porque que o dublado eles não completam. Porque legendado tá ali, nós seremos poderosos. E aí o garoto fala, já começou. Todos nós, já começou. Tipo assim, hã? Parça, esse filme é uma viagem muito louca, mano. Nossa senhora. Se eu com vintão fiquei confuso, imagina uma criança ver esse filme. O que ia pegar ela não seria nem as cenas de sangue, de tiro, matando um cachorro. Mas eu gostei. E ó, vocês pegaram a camiseta inspirada? Mas é o Speed Racer, né, parça? Respeita. Entre eu ter visto o filme e eu estar vindo aqui comentar com vocês sobre o que é que eu achei, já se passou 1 hora. Porque eu tive que ir na internet pesquisar sobre o filme, pesquisar explicações, tentar entender mais sobre a mensagem que ele tem por trás de tudo, sabe? Porque eu tava buscando principalmente uma mensagem por trás do Akira, né? Dessa parte toda meio que mitológica da obra como um todo, tentar entender algumas coisas que talvez tivessem ficado perdidas, e acabou que essa parte em si não tem explicações como um todo, não foi algo que eu achei aqui de verdade, né? Uma coisa que eu vi aqui que eu achei muito legal foi, tipo assim, o fato de que o filme ele revolucionou a animação japonesa como um todo, mostrando a capacidade de contar histórias complexas e visualmente impressionantes em formato de anime como um todo, né? A questão da tecnologia, de como o filme ele criou toda uma base que antes não tinha tanto. Ele obviamente se inspirou, aparentemente aquele se inspirou em 2001, Odisseia no Espaço, Blade Runner, Star Wars, algumas coisas eu até imaginava, mas o que ele reverberou no futuro, inspirando obras como Poder Sem Limites, Stranger Things, Matrix e videoclipes do Kanye West e do Michael Jackson, eu falei, caraca, eu não tinha ideia que tinha ido para um parâmetro tão alto assim, né? De realmente pegar outras obras e aí ver exatamente o que essas obras pegaram de pouquinho, né, do filme como um todo. E Stranger Things foi obviamente a mais óbvia pra mim, tanto que eu comentei durante o vídeo. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, obviamente, o Akira ele se baseia num mangá. O mangá foi feito pelo Katsuhiro Otomo, acho que é Otomo, né? Enfim, e o cara, ele escreveu o mangá.
Ou seja, o cara fez o mangá e falou assim, mano, vocês só vão fazer um filme adaptando essa parada se eu estiver no projeto, se eu fizer o projeto. E aí ele roteirizou, dirigiu, fez sozinho. Uma coisa que eu acho interessante é que o mangá ele foi publicado entre 1982 e 1990. Ou seja, quando o filme saiu, ele não tinha acabado ainda a história como um todo. Então ele fez uma coisa mais orgânica, fechadinha mesmo, né, pra contar a sua história. E o que eu achei realmente mais interessante, no total, o longa-metragem tem 2.212 tomadas e mais 160 mil quadros desenhados à mão, mais do que o dobro do que outros animes costumavam ter, o que garante uma fluidez de movimentos inédita até então. O filme também usa cores, 327 cores diferentes, sendo que 50 delas foram criadas especificamente para a animação. Todo esse esforço fez a produção ser orçada quase em 9 milhões, um recorde para um anime até então nessa época. Sem contar isso, eu vi alguma coisa aqui da parte da luz do filme como um todo, em como o filme, de certo modo, ele conta uma história a partir da luz, né? De como o próprio criador, ele buscou que a luz tivesse uma importância dentro do filme. Tem gente que faz vídeo explicando a relevância da luz dentro do projeto como um todo. E eu achei muito interessante porque eu real, quando tava vendo o filme, principalmente ali no começo, quando mostra o efeito das motos, eu tava na minha cabeça assim, caraca, mano, mas o filme foi feito em 2D, certo? O filme, tipo assim, a época do 3D foi lá pro meio dos anos 90. Então, assim, como é que ele fez aquele efeito? Porque o efeito, ele não tem um desenho, não tem uma linha preta ao redor. Os prédios, beleza, você coloca uma luz diferente pra cada coisa, show. Mas assim, o efeito da luz ali dos carros, das motos, é muito, muito bom. E parece um feixe mesmo que passa. Então, e é legal porque não parece uma coisa aquarela. Então, como foi feito isso, entendeu? Então, tipo assim, é muito interessante ver como houve um esforço da produção para contar essa história, para trazer toda essa linha de neon e ao mesmo tempo futurista para o filme como um todo, né? E eu acho que isso funciona bastante dentro da mensagem que ele quer passar, do universo, daquela sensação de um mundo acabado e futurístico, onde as coisas deram tudo errado e não existe esperança. Então passa esse pesar muito forte. E nessa eu acho muito legal como é que eles trabalham os seus personagens, porque principalmente o Kaneda, ele é um protagonista que não é aquele protagonista fácil de você abraçar, de você gostar dele, sabe? Ele não é carismático, ele não é aquele personagem... Calma aí, ele não é carismático até um determinado momento. Ele não é aquele personagem que você já chega abraçando e gostando e se entendendo, sabe, com ele. É um personagem que você fala, tá, parece que ele é meio sombrio, a galera não gosta muito dele. Pô, ele tem uma gangue de motoqueiro contra as leis. Ou seja, começa a vir informações que você fica assim, calma, é pra eu gostar? É pra eu gostar de acompanhar esse personagem? Até que a história realmente começa, né, onde o melhor amigo dele, o Tetsu, acaba sendo pego ali pelo governo, sofrendo experimentos, e ele começa a investigar isso, e aí você começa a ver esse lado mais brincalhão dele, bobo, conhece ali a garota, tenta chegar nela, e aí ali ele vai mostrando os lados mais gostáveis dele, né? Ele vai transmitindo um carisma que faz você querer se conectar com o personagem como um todo. Então eu acho que a partir desse momento, o filme ele consegue pegar muito bem você com o protagonista e deixa tudo ainda mais interessante. Você fala, caraca, mano, ele é um cara gente boa, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo coisas que são fora da lei, só que é um mundo onde o governo, sabe, pisa em cima, tem ali um aspecto de fascismo como um todo, né, de um controle do governo sobre as pessoas não estão felizes com a situação, as pessoas veem o Akira como uma salvação para o mundo que elas têm como um todo, e você tem também o lance do modo que por mim ali é uma crítica que, caraca, 1980 tava acontecendo a ditadura em muitos locais, né, a ditadura podia estar acabando em alguns outros, mas era uma coisa muito forte ainda até então. E você tem várias cenas de policiais batendo, matando as pessoas. Mano, aquela hora que tá na fumaça, assim, do nada atravessa uma pessoa, a pessoa tá, tipo assim, cansada. Ela tá querendo ir embora, sabe? Dá aquela sensação de que ela tá querendo só sair dali. O policial olha pra ela e dá um tiro, mano. Que isso, cara? E aí você tem eles chegando nas pessoas, metralhando tudo, sabe? Toda essa crítica pesada que passa um aspecto de mundo real, sabe? Ah, eles estão procurando uma criança, aí vê ali o cara, dá 3 tiros, o cara levanta um pouquinho, metralha o cara em praça pública, assim, sabe? Com todo mundo assistindo. Então, toda a mensagem que o filme passa, assim, dessa realidade, desse universo, é muito poderosa, é muito forte. Eu acho que
é muito... Como eu posso dizer, cara? É uma coisa muito à frente do seu tempo como um todo, né? Tem coragem por parte desse projeto. E, obviamente, pode ser baseado no mangá, o mangá tem essa história, mas enfim, até se baseando no mangá, ele quando fazia aquele mangá, tinha ali já o seu poder, mas você joga pro audiovisual, né, você alcança mais pessoas. Tal como eu acho que realmente deve ter influenciado o lance de ser um filme muito duro, né, tipo, há mais de 16 anos, pelo que eu vi aqui pela Netflix, e que curiosamente saiu no mesmo ano que Meu Amigo Totoro e O Túmulo dos Vagalumes. São dois animes que eu ainda não vi, mas eu tenho muito interesse, porque eu ouço falar muito bem dos dois. E caraca, que ano pros animes, né, porque eu ouço falar muito bem dos dois, mas o Akira é o mais explosivo de todos, né? É realmente algo que influenciou muitas obras como um todo, tal como eu tava vendo um gif aqui de várias animações que se inspiraram, que pegaram, né, aquela cena da moto e repetiram, até umas que eu nem lembrava e quando eu vi eu falei, nossa, é verdade, que é Tartarugas Ninja e o desenho do Batman, né, aquele desenho do Batman antigo, só que acho que já na terceira temporada, que é quando tem o Robin, e aí mostra certinho o Robin fazendo, assim. Então, assim, caraca, muito legal ver essa influência, né, do anime como um todo para o mundo, mas principalmente o assunto que ele quer retratar. E aí o modo como ele vai mostrando vários grupos, várias coisas acontecendo, eu acho que é nessa parte, por mim, que o filme dá uma perdida como filme mesmo, pensando como obra, porque vários assuntos são simplesmente colocados, jogados, não existe muito uma grande explicação, eu não compreendo muito bem o que estava acontecendo aqui e ali, e do nada eles somem e não voltam mais, sabe? Então, por exemplo, o grupo ali que a garota fazia parte, me deu a entender que era um grupo contra o governo. Só que aí do nada o cara aparece depois ali pro presidente. E aí, sabe, eu fiquei meio... Mas o que tá acontecendo? Mas como assim? Então o presidente tava organizando vocês também pra pegar? Por quê? Porque depois ele criou uma mentira pra vocês, que depois ia enganar vocês? Não fica uma coisa muito explicada, sabe? E são personagens que depois meio que evaporam dentro da trama como um todo. Alguns assuntos simplesmente acontecem e acontecem, né? Então assim, por exemplo, o lance do bar caído. Porém eu acho que tem algumas coisas que são bem conectadas, como por exemplo o garotinho, e eu obviamente acabei lendo isso aqui pra ficar mais marcado. O Tetsu, né, depois que ele ganha os poderes, ele vai pro bar, o bar do começo do filme que ele não podia entrar porque ele tava segurando as motos, e aí ele pede uma coisa ali pro cara que envolve um nome familiar ao da gangue dele, aí ele vai e mata o cara, aí os caras vão lá e encontram, ele tá ali, tipo, meio que tá naquele ambiente ainda, buscando ter o controle de uma forma que meio que possa equivaler ao próprio Kaneda no começo do filme, que ele tava ali, ele tinha meio que o controle daquela situação. Você vê que quando o parceiro dele entra, várias pessoas ficam olhando, né? Então tem essa força desses personagens para esse ambiente, e agora ele tá buscando ter essa força nesse ambiente, já que ele era um garoto que não tinha essa aura, né? Não era alguém que as pessoas meio que tinham medo, por assim dizer, né? Ele não liderava o grupo como um todo, não era o cara que fazia as coisas direito, não à toa é o primeiro que toma um escorregão de moto no começo do filme. Então, assim, é legal porque o filme ele tem realmente esses casamentos com a obra como um todo, mas eu acho que tem muitas tramas acontecendo ao mesmo tempo para um filme de 2 horas, sabe? Se fosse uma temporada, beleza, mas parece que ele é meio Game of Thrones num único filme, sabe? Então esse aspecto acabou mexendo comigo, assim, me incomodando de eu ficar realmente perdido, sabe? Mas o principal dele, eu acho que ele conseguiu ir, principalmente em ver o Kaneda. Eu acho que o Kaneda é o principal elo pra você entender pra onde que o filme tá indo, pra que caminho vai seguir a história como um todo, e até mesmo a confusão do personagem, né? Buscando saber o que é o Akira. O Akira como um todo, o que eu entendi foi que eles encontraram uma criança, eles fizeram experimentos com essa criança morreu, eles pegaram coisas dessa criança e fizeram, tipo, aqueles objetos, né? Aquelas jaulas que... tipo assim, meio que aparentemente dava uma bomba, mas eles estavam usando um pouco desse DNA do garoto em outras crianças, o que aí levou aqueles 3 que estão aprisionados pelo governo desde então. O governo aparentemente queria fazer crianças terem poderes para usar isso em seu poder, né? E aí acabou que essas crianças só queriam fugir. Agora, a motivação delas era o quê? Tipo, fugir ou só morrer, ou só contar para as pessoas o que aconteceu? Porque isso que ficou meio confuso, porque no final de tudo, eles queriam liberdade. Mas aí só um conseguiu sair. Aí esse um encontrou o outro, não conseguiram escapar, os 2 foram presos de novo. Aí depois eles tentaram fazer amizade com o cara, mas o cara se levou pro mal. E aí as 2 crianças depois foram salvar as que não tinham nada a ver com isso e acabaram falecendo. Mas elas falam, não, o poder está em todos nós. Aí ficou uma coisa meio tipo...
Aí que eu viajei, parça, porque aí me começou a passar aqui da força, entendeu? Força do Star Wars, todo mundo tem um pouco, né? O que aí vale dizer que pode ter uma inspiração realmente em Star Wars nesse aspecto, né? Mas que aí começou a ficar confuso pra mim, porque eu falei, pô, mas então vocês estão falando que todas as crianças podem ter um poder, mas só basta despertar? Então basta a gente sofrer um experimento do governo pra conseguir encontrar essa parada? E enfim. E aí as crianças vão lá e morrem. E é isso, né? E aí o que eles tinham ali guardado era uma bomba atômica com tudo que eles tinham feito de poder com aquele garoto, né? Porque, mano, o poder do garoto vira uma coisa tão estratosférica que começou por mim a fugir da realidade, sabe? Eu acho que, obviamente, é um exagero que o anime busca para contar a sua história, mas que, por mim, começou a ficar muito real. Porque uma coisa é você fazer experimentos numa pessoa e ela, pô, descobre ali o poder da telecinese, né? Uma coisinha ali. No comecinho tava suave. Pô, chegou no final, parecia que tinha virado Dragon Ball, entendeu? Isso que eu nem vi Dragon Ball, mas assim, pô, no final parece que só faltava uma luz irradiar o corpo dele inteiro, assim, ele mandar um Gama Gama Rai, plau, e explode tudo, tá ligado? Porque o moleque tava fazendo a destruição em massa do lugar como um todo, e querendo ou não, passa essa mensagem de uma criança afetada por esse tipo de governo, né? Por uma criança que é colocada num orfanato onde ela sofre bullying, onde ela apanha, então ela acaba... Principalmente no final, né, a gente acaba vendo muito do passado dela e da relação dele com o Kaneda. Uma relação que, por mais que tivesse pontos positivos, pontos de amizade entre os dois, ao mesmo tempo eles sentiam uma inveja do garoto, né? O garoto era o líder, o garoto mandava ele calar a boca, sabe? Era o garoto que falava assim, não, você não vai mexer na minha moto, você não vai andar comigo nisso daqui, sabe? Você vai ficar de olho nas motos. Então, assim, sempre meio que foi... Era o cara do grupo que era o mais rebaixado, era o cara que, tipo assim, não, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, isso mexe com ele mentalmente, o que leva pra ele ser esse garoto que agora, quando tem poderes, ele fala assim, não, agora eu posso tudo, agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu posso me vingar das pessoas. E aí você tem umas pessoas ali que simplesmente acreditam que ele é tipo um messias que vai libertar todas elas dessa escravidão, né, desse mundo ditador. E aí é até interessante ali uma cena que, pô, o cara no carro fala, né, o outro sobe, e aí o outro só vai lá e tipo bate no outro, né, aquela coisa meio que de você não respeitar a opinião do outro, de você já cancelar a pessoa numa tacada só e agir como se só a sua opinião importasse, só se uma única opção fosse a mais crível para se falar, para se botar a fé do que realmente existe, do que realmente é, e é aquilo, né, a sua verdade é a única verdade. Então, assim, eu gosto de como o filme ele toca nesses temas e como ele soa realmente adulto, né, para uma animação como um todo, né, tocando em vários temas, não só desses mais pesados que refletem a nossa realidade, mas também trazendo aí morte, abuso, quase uma cena de abuso ali com a garota, né, que do nada, pô, tirar a roupa dela foi meio de graça, né, porque tipo assim, tirou a roupa, ele literalmente abriu a camisa dela e deu um soco que fez ela desmaiar. Então tipo assim, o peito dela ficar pra fora foi meio que pura de graça, assim, tá ligado? Se fosse com uma atriz, acho que ficaria até mais palpável, tipo assim, nossa, deixaram a atriz pelada pra nada, tá ligado? Porque assim, podia muito bem estar com sutiã, não, ele abre, tipo assim, pá, pra fora, tá ligado? É quase como se a animação tivesse, olha aqui, ó, eu sendo 18 anos, tá ligado? Então assim, meio desnecessário isso especificamente, até porque essa personagem depois vira irrelevante. Tipo assim, depois ela encontra o Tetsu, mas o Tetsu continua agindo lá com ela igual um lixo, e ela continua indo atrás dele, e depois tudo indicou pra mim que ela morreu, né? Ela foi consumida ali por toda a merda que aconteceu. E enfim, com aquela destruição como um todo. Aí chega o cara do governo e depois chega as crianças. Pô, aí quando virou aquela coisa de juntar todo mundo, tipo assim, ao mesmo tempo que tava muito interessante, eu tava assim, caraca, mas que bagunça do caramba. E o cara virando o monstro da substância, né? O filme A Substância, que tem o react aqui no canal. Enfim, quase que eu faço as mesmas caras. Eu acho que se fosse em live action... Aliás, incrível esse filme não ter sido um live action ainda, né? Tipo assim, mano, o filme é de 1988. Um filme com um visual super da hora, sabe? Com uma história bem impactante, realista e viajado pra um caramba e super sucesso, e não tem uma adaptação em mídia audiovisual ainda, né? Incrível isso. Não sei se porque eles não conseguiram fazer um roteiro bom o suficiente, os caras querem fazer uma coisa que seja do mesmo nível da animação, ou se porque o autor em si não está deixando, né? Não sei se o autor ainda está vivo, teria que pesquisar sobre, mas assim, era um filme que eu tava no meio do filme e tava assim, caraca, mano, esse filme não ter um live action é inacreditável, né? Tipo assim, estamos em 2025, uma época onde só fazem sequências, só fazem remakes, só fazem reboots, e não terem pegado essa animação pra, tipo, adaptar, é uma animação que vale muito mais, é muito mais interessante você adaptar esse daqui do que você adaptar um Como Treinar o Seu Dragão, um Rei Leão, que são, né, animações mais... Se bem que Rei Leão ainda tá próximo, né? Mas Moana, que é mais recente. Então, assim...
E principalmente pela história que você pode ter com esse filme, principalmente sabendo que é um mangá, você pode fazer não só um filme, você pode fazer 2, 3. E enfim, né? E principalmente pensando nos Estados Unidos, que gostam muito de pegar histórias de... Aliás, eu vi aqui uma curiosidade de que o Steven Spielberg e o George Lucas acharam que não tinha como trazer Akira pro Ocidente, porque era uma coisa muito difícil pro Ocidente ver. Eu fiquei... Oxe! Tipo assim, se nós brasileiros vemos uma caralhada de anime, por que aí, tá ligado? Tipo assim, os Estados Unidos em si não conseguiria. Enfim, né? Pode ser só pra época, tadinho, né? Mas eles não tinham a mente tão aberta assim, principalmente pra um anime que se baseou em partes por uma obra que os dois criaram. No caso do George Lucas criou, né? Enfim. E... Cara, gostei muito, tipo assim, desse aspecto do filme. Eu acho que a história é muito dinâmica, sabe? O filme acontece em um tempo muito, muito legal, tipo 2 horas de filme que o filme mal começa, a história já tá ali andando, sabe? As coisas vão acontecendo e vão ficando cada vez mais misteriosas e incompreensíveis. E daqui a pouco o bicho tá pegando e você fica, caraca, mano, não era o que eu esperava, sabe? Eu acho que essa é a parte mais interessante do filme, né? Como todo, de que não era o que você esperava. Só que eu acho que acaba que no final ele acabou viajando tanto que isso, de certo modo, pode ter me espantado e me distanciado da obra como um todo, sabe? E aí eu acho que no final ela consegue capturar de volta. Quando ela traz aquela cena do passado e focando na relação dos dois, sabe? Do romance não, pô, da amizade dos dois personagens, sabe? Como que eles foram se afeiçoando. E esse foco, eu achei muito legal essa coisa de como são personagens que não são preto no branco, sabe? Que são cinzas. Então você, pô, aquele garoto que eu vi no começo do filme do nada vira um vilão, mas por quê? Tá? Não faz sentido. E aí você traz coisas que explicam isso, o passado dele, o que ele sofreu, você já explica os outros 3, e aí você foca na relação dele com o Kaneda, e aí você dá impacto, você dá uma relevância, dá uma importância do porquê que o Kaneda tá entrando naquele buraco branco falando, não, eu vou atrás do meu amigo, sabe? Então, essa parte da mensagem do final, por mim, foi muito, muito forte, sabe? Deixou muito bonito a conclusão do filme como um todo. Só o final que aí, por mim, né, pô, aí foi aquelas luzes, aquela brisa, eu fiquei... Mas calma lá. O Akira não foi uma coisa criada pelo governo? Ou você está falando pra mim que o lance do Akira existe entre as pessoas? Aí foi uma hora que eu acabei viajando um pouquinho, mas, gente, no geral, gostei. Foi um filme realmente muito diferente, assim, do que eu esperava. Gostei muito do estilo dele, da animação dele, realmente soou isso de ser à frente, né? Que não havia notado esse lance, obviamente, de ter, nossa, tem milhões de cores e luminárias diferentes e até mesmo a importância da luz, eu senti a diferenciação, né? Com o efeito da luz ali na moto, principalmente. Em outros momentos também não sei. Mas talvez porque eu já estou acostumado com outro tipo de animação, já estou numa época muito evoluída, sabe? É diferente eu ver agora e pessoas que viram na época que saiu. Mas eu imagino muito a importância e, por mim, a fluidez de tudo me passou muito um aspecto mais dos tempos atuais, sabe? Pra animação como um todo. Isso me chamou a atenção, sabe? Eu ver essa animação agora e falar, nossa, é uma animação que eu consigo ver tendo sido feita hoje em dia, sabe? Principalmente com o estilo do estúdio Ghibli como um todo, mas que obviamente, né, é à frente pelas curiosidades que eu dei aqui do que eu li pela internet como um todo. E, no geral, foi uma sensação extremamente legal, assim, de acompanhar, sabe? De falar, caraca, mano, olha que bagulho doido, sabe? E, por mim, ainda que o final ele realmente tenha essa parte que viaje, ele não tira o aspecto que, por mim, é cool do filme. Principalmente um filme que se passa no futuro, um futuro fictício, um futuro de pós-apocalipse, por assim dizer. Meio que faz sentido você contar a história que você quiser, né? E eu acho interessante como eles trouxeram esse lance da Terceira Guerra Mundial, né? Eu sinto que, principalmente, é uma história que foi contada pensando naquele trauma que o Japão tem em relação ao que os Estados Unidos fez na época da Segunda Guerra Mundial, e aí você coloca uma terceira guerra, só que aí não é culpa dos Estados Unidos, é culpa sim do próprio governo, e talvez até porque eles queriam criar uma coisa que pudesse bater de frente com os Estados Unidos, né, até por receio do que aconteceu, então, e aí acabou acontecendo um despreparo, e aí deu aquela explosão, então, enfim, tem certas coisas que é legal porque tem uma mensagem subliminar ali, né, e aí faz total sentido com a nossa realidade mesmo, que você pode imaginar esse aspecto do futuro. Mas principalmente esse lance dos personagens eu achei muito legal, sabe? Esse lance de que a gente tá acompanhando um grupo de motoqueiros que não são bonzinhos, certinhos, que lutam contra outros motoqueiros do mal. Não, é uma gangue contra outra gangue, e ainda assim tem uma história ali sobre amizade, sobre se importar e sobre tentar se encontrar no meio de toda
todo esse mundo. Porque não são adolescentes, eles estão ainda em desenvolvimento, né? Eles estão passando pela época da puberdade, onde vários sentimentos vêm à tona de uma só vez e que aí pode acarretar em um garoto, por várias coisas que ele sofreu, levar para um caminho mais obscuro quando ele poderia ir para um caminho melhor, né? E muito disso também pelo modo como eles mostram o mundo, tipo, a escola toda acabada, uma coisa super, sabe, que faz a gente lembrar de escolas públicas no Brasil. Então, muito, muito forte e, caramba, mano, diferenciado. Achei um ótimo filme. Galera, deixa nos comentários aí o que vocês acham de Akira, se vocês obviamente assistiram, se vocês não assistiram, não faz sentido se vocês chegarem até o final. O que vocês sentiram quando vocês assistiram, se vocês quiseram dar algumas curiosidades sobre o filme como todo, podem dar aí à vontade que eu estarei respondendo cada um de vocês. E para quem estiver fazendo parte do Catarse do canal, terá o react completo aí para poder assistir posteriormente. Muito obrigado, valeu, falou!